cavalo amarelo e seu cavaleiro no Apocalipse. Aliás, no original grego e hebraico, a palavra que foi traduzida por amarelo também pode ser traduzida por verde ou cor de pastel, massa de pastel, um amarelo esverdeado. Pálido, para simbolizar a morte, a palidez de um morto. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Vale ressaltar que a gente observa no versículo 7, no versículo anterior, a aparição do cavalo amarelo, o cordeiro abrindo o 4º selo, e uma voz falando sobre o 4º ser vivente. O cavaleiro do cavalo amarelo. O 4º ser vivente é o que aparece como uma águia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 48 até 51. Ali lemos que, como parte das maldições do concerto que Deus enviaria para Israel, Deus iria enviar uma nação estranha, vindo de longe, que viria contra Israel rapidamente, como uma águia. Essa nação iria tomar tudo do povo. Devastação tomaria conta. E o povo teria fome, sede, nada lhe restaria. Ao contrário do que foi visto no 3º selo, onde o vinho e o óleo seriam poupados na maldição do concerto que Deus vem fazer com Israel na última semana de Daniel para inaugurar o reino milenar. Esse período é todo dentro dos últimos 7 anos do governo de Satanás na terra. Naquilo que é conhecido como ira do Senhor, dia de cólera, furor, vingança, praga, peste e morte, destruição. Nesse concerto que Deus vai fazer com Israel, virá juízo. A cor amarela, conforme eu venho falando, é a palavra grega usada também para pálido. É a palavra chloros, que também significa verde. Verde amarelo, verde pálido, empalecido. Cor mesmo de um pastel, usada para descrever uma vegetação, para descrever uma cor amarela esverdeada de uma pessoa doente ou mesmo morta. Os primeiros 3 cavalos tinham uma cor forte e vibrante, mas esse cavalo é diferente. Ele tem uma cor indefinida e difícil de descrever. Ele tem a cor de doença e de morte. O cavaleiro tinha o nome. Dos 4 cavaleiros, esse é o único que tem seu nome revelado para nós. Seu nome é Morte. E o Hades o segue de perto. Hades é a palavra grega Hades, que significa sepultura, que significa, em muitas traduções, como inferno.
Hades é o lugar que contém os mortos, física e espiritualmente. A Bíblia diz que Jesus desceu ao Hades quando ele morreu. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 29 até o 33. Mas que ele não permaneceu morto, ele ressurgiu à vida. E agora, a chave da morte e do Hades está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Em outras palavras, o Apocalipse 6, versículo 8, diz que a morte estava cavalgando em um cavalo de aparência mórbida e que estavam deixando para trás uma trilha de sepulturas. Essa imagem nos mostra o mesmo cenário da águia descrita em Deuteronômio, que viria dominar o povo de Deus, deixando para trás uma terra desolada, destruída. A quarta parte da terra está desolada e destruída. Nessa última semana de Daniel, após o cavaleiro do cavalo amarelo passar pela terra, após receber a autoridade de Deus para executar sua missão, eles vão ter controle sobre a quarta parte da terra. Em Apocalipse 7, versículo 1, 4 anjos estão segurando os 4 ventos da terra. Esses 4 anjos têm um controle global do planeta. Mas vai ser dada autoridade para esse cavaleiro do cavalo amarelo em um canto da terra, para trazer morte e destruição. E nós queremos te fazer escapar dessa ira vindoura e desse direito delegado ao cavalo amarelo e seu cavaleiro. Não sabe, dos 4 cantos da terra, qual canto ele vai escolher para matar geral? Pode ser o teu canto, a América, do Norte, Central e do Sul. Vai ser tão terrível que vai precisar de animais selvagens para devorar seus corpos, mortos pela fome, pela espada, pela guerra, pela destruição, pela pestilência, pelo Covid-19, coronavírus. Eu espero que vocês se dê por avisado. Escape da ira vindoura por meio da redenção, por meio do arrebatamento, por meio do evento pré-tribulacionista, para que o cavaleiro amarelo e seu cavalo amarelo não te encontre nesse mar de destruição. Pense nisso, medite nisso, estude nisso, seja beriano, escape da ira vindoura e dos cavaleiros do Apocalipse, principalmente o cavalo amarelo e seu cavaleiro, por nome Morte, com o Hades o seguindo, recolhendo os corpos dilacerados, mortos pela fome, pela guerra, pela peste, pela destruição. Pense nisso, meu irmão. Amém. Um trechinho do áudio da criança que sonhou com o arrebatamento será no seu aniversário, 7 de dezembro. Um trechinho interessante de se ouvir. Muito interessante. O sonho de uma menina que o aniversário dela cai no dia do arrebatamento, ou seja, o arrebatamento cai no dia do aniversário dela, né? E aí alguns irmãos me perguntaram, irmã, que dia é esse? Essa informação é importante. Então eu entrei em contato com o irmão Arisson, que é o pai,
e ele me informou. A data do aniversário da menina é 7 de dezembro. Podia ser um mês que já passou, né? Mas não, é o mês que está aí na frente, 7 de dezembro. Deus, né? Se o sonho for de Deus, 7 de dezembro te vejo nas nuvens. Se o sonho for dela para com Deus, ainda assim, por esses tempos, por essas estações, por essas primaveras, estaremos nas nuvens. Ricardo Luiz. O mercado está deserto, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. Está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões e trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a última notícia, Jesus Cristo já voltou. Vejo a multidão subindo, ouço